Bom dia, queridos. Uma pessoa me pediu para comentar sobre a doutrina da eleição ou predestinação, né? Tem várias nomenclaturas sobre isso. Bom, antes de mais nada, é um tema muito controverso, né? Que levanta-se muitos debates, inclusive muita divisão no meio cristão a respeito desse tema. Tudo isso eu acho, antes de mais nada, muito desnecessário, queridos, porque isso não faz parte do plano humano. Isso faz parte do plano divino, ou seja, da competência de Deus o como realizar a salvação, o como lidar com o tempo e espaço. Você tentar entender a mente de Deus, muitas vezes você vai se perder. É claro que isso é mencionado nas Escrituras, mas também é mencionado nas Escrituras o tema chamado de livre-arbítrio. Tanto a predestinação como o livre-arbítrio são mencionados. Como livre-arbítrio, o próprio Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja que o próprio Jesus enfatiza o aspecto volitivo do ser humano, ou seja, a vontade do ser humano de seguir a Deus ou não. E alguns convites ele fala, quem quiser vir a mim, venham a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O próprio apóstolo Paulo diz, reconciliem-se com Deus. Ele está sugerindo isso, ele está aconselhando isso, é porque há um aspecto da decisão humana. E aí, claro que outras pessoas podem citar versos sobre predestinação, como há muitos outros sobre livre-arbítrio. E é por isso que há esse debate, porque há uma gama grande de versos sobre os dois aspectos. É claro que existe uma conciliação sobre isso. Geralmente as pessoas adotam uma postura ou outra, mas existe um meio termo, que na doutrina cristã é chamado de compatibilismo, quando um grupo de teólogos que procuram conciliar esses dois aspectos tão claramente presentes nas Escrituras. E a gente pode ver essa compatibilização vendo como Deus enxerga a vida, né? Tudo que existe, queridos, Deus está fora do tempo. Para Ele não há antes nem depois, Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Ou seja, nesse exato momento Deus pode estar olhando o que está acontecendo lá em 1800, lá no ano 100, lá no ano 500 a.C., como também Ele pode enxergar o que está ocorrendo daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, no ano 2100. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo, porque Ele está fora do tempo. O plano da eternidade é um plano atemporal. Da mesma forma que você olha uma formiga andando, você olha a formiga que está à frente, você olha a formiga que está atrás, você olha a formiga que está bem lá atrás ou bem lá na frente, tudo você consegue enxergar ao mesmo tempo. E Deus, da mesma forma, Ele consegue enxergar tudo o que já ocorreu, o que ocorre e o que ocorrerá de uma forma uniforme. Ele vê tudo. Então, quando diz que Deus predestinou, é por quê? Porque Ele olha ali no fim da vida da pessoa, viu as escolhas, as decisões dela e diz, pronto, essa pessoa, desde o início, eu já sei que essa pessoa vai escolher o caminho do mal, o caminho das trevas, o caminho da perversidade. Então, logo, desde o nascimento da pessoa, porque Deus olha tanto o nascimento quanto o fim, Deus já sabe qual será a destinação final que aquela própria pessoa escolheu. Alguns vislumbres disso a gente vê. Por exemplo, o apóstolo Pedro deixa bem claro, na sua primeira carta, no verso 2, Ele nos predestinou segundo a sua presciência, ou Ele nos predestinou segundo o seu pré-conhecimento. Então Ele conhece antes, Ele tem uma presciência, Ele conhece a vida da pessoa inteira antes mesmo de ela nascer. E com isso, antes mesmo da pessoa nascer, Deus já sabe a destinação final dela. O próprio apóstolo Paulo, que é quem tanto menciona o tema da predestinação, ele diz, os que Ele de antemão conheceu, a esses predestinou. Então veja que há um aspecto de um pré-conhecimento, aos que de antemão conheceu. Mas tudo isso são formas humanas de expressar um conhecimento que vem de Deus. Então é uma visão divina da estrutura da realidade. Que nós tentarmos compreender isso, na maioria das vezes só vamos gerar
problemas, tanto para nós quanto para os outros, porque são coisas que não fazem parte da nossa realidade. Procurarmos entender isso, tanto é desnecessário quanto vai gerar problemas em geral, por más compreensões nossas ou do que nós viermos a explicar. Então não se preocupe com essa questão de como Deus fará. Importa é, creia no Senhor Jesus Cristo e você obterá, o que você tanto quer se aproximar de Deus. O caminho é o pedir perdão, se arrepender e se voltar para Ele. A cruz nos garante o acesso à presença de Deus. Então é buscar o Senhor Jesus Cristo. Essas questões de como funciona a realidade, o tempo, o espaço, a eternidade, o plano atemporal de Deus, está muito acima da nossa realidade simples aqui. Então, por favor, que a gente evite complicar coisas que não são necessárias. Amém, queridos? Essa é a minha visão da eleição e, como eu disse, não creio que haja necessidade de divisões por causa disso. Não, a gente tem que se apegar ao aspecto principal, que é Jesus Cristo. Como Santo Agostinho dizia, no essencial, a unidade. No secundário, a liberdade, em tudo, o amor. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.